Olá, sejam todos bem-vindos a mais um estudo virtual do livro Sinal Verde, o estudo que nós fazemos toda sexta-feira às 19 horas. E vamos começar com uma leitura de harmonização do livro Vida Feliz, da Joana de Ângeles. Saúda o teu dia com oração de reconhecimento. Tu estás vivo. Enquanto a vida se expressa, multiplicam-se as oportunidades de crescer e ser feliz. Cada dia é uma bênção nova que Deus te concede, dando-te prova de amor. Acompanhe a sucessão das horas, cultivando otimismo e bem-estar. Então, depois da nossa leitura, vamos fazer a nossa prece. Agradecendo ao nosso Mestre Jesus, Alta de Souza, Espiritualidade Amiga, agradecendo por esse momento, agradecendo, como a gente acabou de ler, por mais um dia, por mais uma oportunidade de ser feliz e de fazer diferente. Pedimos para todos que aqui estão, encarnados e desencarnados, que possamos receber as bênçãos e as intuições necessárias para continuarmos evoluindo. Que assim seja, graças a Deus. Bom, a gente vai hoje falar de um tema chamado divergências. Esse tema, como todos os outros do Sinal Verde, ele é muito importante para que nós possamos fazer o que a Joana nos aconselhou na sua leitura inicial, que é continuar a sucessão, acompanhar a sucessão das horas, cultivando otimismo e bem-estar. Para nós conseguirmos cultivar o otimismo e o bem-estar, é necessário que possamos entender e nos colocar no lugar do outro. E para isso é necessário que entendamos e reconheçamos as divergências, porque desde a hora que acordamos até a hora que vamos dormir, dependendo também durante o nosso sono, nós vamos entrar em conflito, seja por pensamentos ou palavras ou ações, com as divergências alheias. Divergência é uma diferença. Divergência é uma diferença de pensamento, de ação, de sentimento, é uma diferença de ponto de vista. E dependendo de como isso é encarado entre as pessoas, pode levar a um conflito. Enquanto é só uma escolha de uma cor, enquanto é só uma posição, um posicionamento sobre algum assunto banal, essa divergência pode ficar é, calma, pode gerar um debate calmo, um debate amistoso. Dependendo do assunto, essa divergência ela pode gerar um embate, ela pode gerar um embate físico, ela pode gerar consequências mais sérias, mais graves. Então, o conselho que o André Luiz nos dá, já sabendo disso, é que nós possamos nos lembrar de que as pessoas sim são diferentes. Quando nós falamos dentro do espiritismo, né, no contexto, no cenário espírita, nós estamos falando de espíritos diferentes. Mais do que uma pessoa que pensa diferente naquele momento, ela traz uma carga de sentimentos, ela traz uma carga pretérita, ela traz um banco de dados, um repertório divergente do nosso. Então, nós precisamos, no momento que essa diferença aparecer, no momento que esse conflito se puser nas nossas vidas, no nosso dia a dia, que nós possamos, em primeiro lugar, lembrar que sim, somos diferentes uns dos outros. Nós somos diferentes dos nossos familiares, nós somos diferentes dos nossos irmãos, somos diferentes até dos nossos irmãos gêmeos, que fisicamente alguns são gêmeos idênticos, mas na personalidade, apesar da semelhança, algumas diferenças podem aparecer. Então, André Luiz, ele fala que, em primeiro lugar, nós temos que nos lembrar que somos pessoas diferentes e que, por isso, guardamos a nossa própria maneira de agir. Ele fala que quando houver a oportunidade do esclarecimento, que esse esclarecimento ele aconteça à base do entendimento fraterno e não polemizando.
Ele também nos diz para antagonizar sistematicamente, que isso é um processo exato de angariar aversões. Ou seja, toda vez que nós antagonizamos, que nós colocamos uma opinião diferente da outra pessoa, mas se a gente faz isso de forma sistemática, nós, na verdade, não estamos interessados em discutir e trazer luz para essa situação, mas sim de adquirir aversões. Ele ainda nos diz que nós podemos claramente discordar sem ofender, desde que fale apreciando os direitos do opositor. Olha, nós vivemos agora, nós estamos vivendo já tem um tempo, né? Eu diria até desde a época de Jesus, porque isso é muito comum nós lermos nas Escrituras tempos de intolerância. Vivemos tempos de intolerância. A intolerância é sinônimo do que ele acabou de falar, que é discordar ofendendo. Porque a primeira, quando nós entendemos que a pessoa é diferente de mim e que eu tenho que respeitar a opinião dela pelo simples fato dela ser diferente, naturalmente eu já vou tender a respeitar. Naturalmente eu já vou tender a discordar sem ofender. Mas quando vem o ego e a vaidade, e eu entendo que eu sou superior, e eu entendo que, na verdade, a minha opinião é a certa, né? O famoso dono da verdade absoluta, e que o outro, então, está errado, porque não podem existir duas verdades, é o momento que eu ofendo. E quando é muito comum quando a pessoa não tem o argumento, ela ofende, ou ela grita, ou ela aumenta o tom de voz, porque ela não quer conversar, ela quer vencer. Já dizia Sócrates, né, quando ele falava do sofisma. Então, Sócrates, ele tinha esse hábito, né, como bom filósofo, ele tinha esse hábito de testar as pessoas, mas com o objetivo de provocar uma reflexão. Não existia um vencedor daquela conversa. E ele dizia que o sofisma acontecia quando, na verdade, uma pessoa usava dos argumentos para poder convencer a outra de que aquela conclusão era certa, a conclusão que a pessoa desejaria que fosse, né? E então o que o André Luiz ele fala é para que na verdade não tenha o sofisma, não tenha essa discussão para ninguém provar que está certo, mas sim com o objetivo do esclarecimento, sim com o objetivo de chegar a uma melhor solução e a uma verdade. André Luiz também nos pede para que possamos afastar as palavras agressivas no seu vocabulário, tendo nos, tanto quanto nos acontece, os outros querem ser eles mesmos na desincumbência dos compromissos que assumem. É muito comum, nesse momento, né, em concordância com o parágrafo anterior, de buscar palavras sem ofender, quando nós discutimos e não temos argumento suficiente, ou quando nós, na verdade, queremos nos vingar de alguém, ou rebaixar, humilhar alguém, nós vamos usar palavras agressivas. Nós vamos pegar às vezes no ponto fraco da pessoa e acusar ela de uma coisa que ela nem sequer está fazendo ou nem sequer tem a ver com aquela discussão. Então, ele pede para estarmos atentos a isso. Esse texto, ele é como todos do Sinal Verde, né? Ele é um receituário, ele é um passo a passo para que nós possamos agir diante de cada situação. Nesse caso, é diante das divergências, tá? Então, ele fala, procure ter uma postura fraterna, procure manter a calma, procure não usar palavras agressivas, procure entender que o outro é diferente de você, assim como você é diferente dele, né? Seguindo esse passo a passo, a gente no momento da divergência vai conseguir ser uma pessoa melhor. Ele diz que existem inúmeros meios de auxiliar sem ferir. Talvez o que falte para nós é achar esses meios. Geralmente, nunca se discute com estranhos, e sim com as pessoas queridas. Visto isso, valeria a pena atormentar aqueles com quem nos cabe viver em paz? Com certeza, muitos de vocês que estão me ouvindo estão respondendo sim, vale a pena. Eu adoro atormentar aquela pessoa, né? Que vive comigo. E muito porque a gente sabe, né? O André Luiz também sabe que a família é um ambiente de resgate. Então, muitas vezes, aquele ente querido, né? Aquela pessoa querida da nossa família, ela tem ali alguma questão
conosco, seja nessa encarnação, seja de outras encarnações. Então, às vezes, essa rusga, ela vai acontecer. Então, é claro que o que ele está falando aqui é trazendo uma reflexão. Vale a pena? Não vale, né? Claro que não vale. Ainda mais se uma pessoa querida. O melhor é que nós possamos viver em paz, não só com as pessoas queridas, mas com todos aqueles que nos cercam. Mas nós sabemos que, às vezes, vem ali um irmão inferior obsediando, vem os nossos próprios pensamentos inferiores e nós acabamos caindo nessa tentação e discutindo. Aprendamos a ceder em qualquer problema secundário para sermos fiéis às realidades essenciais. E para finalizar, se alguém diz que a pedra é madeira, é justo que se lhe acate o modo de crer. Mas se alguém toma a pedra ou a madeira para ferir a outrem, é importante argumentar quanto à impropriedade do gesto insano. O que ele quer dizer nesse final é para que nós possamos ponderar o que realmente vale a pena, né? Então, assim, se é só uma questão de. Quando ele fala que se a pessoa está querendo argumentar que é pedra é madeira, né? Das duas, uma. Ou ela não tem um entendimento para ver que a pedra é pedra e não é madeira. Tá? Então a gente tem que esperar o momento dela de entender, porque se ela não está conseguindo visualizar o que está errado, ela precisa de um tempo e nós precisamos respeitar esse tempo, que em algum momento ela vai perceber que pedra é pedra e madeira é madeira. Segunda coisa, ela percebeu, mas não quer dar o braço a torcer. Nós também temos que esperar o tempo dela, porque não vamos cair nessa armadilha de entrar nessa discussão obedecendo a essa divergência. Terceira coisa que ele fala: se essa pessoa vai ferir alguém com essa pedra, aí sim é hora de eu intervir, né? Por quê? Tanto a pedra como a madeira, como ele diz aqui, podem fazer um ferimento sério. E aí já não é mais uma questão de ego e uma questão de ignorância. É uma questão de colocar alguém à prova. É uma questão de provocar uma consequência mais grave. Então, todos nós, como diz aqui o André Luiz, e nós sabemos, né, conforme o nosso dia a dia, todos nós vamos passar por essa questão das divergências. Todos nós vamos ter divergências no nosso dia a dia, no nosso trabalho, na nossa família, mas que nós possamos identificar a melhor forma de agir, para que nós possamos evoluir, para que nós possamos entender o melhor a fazer, para que nós possamos gerar algo de melhor para nós e para todos que nos cercam. Então, vamos fazer a nossa prece de encerramento, agradecendo ao nosso Mestre Jesus, mais uma vez, por essa oportunidade de ler esse estudo sobre as divergências. Nós temos divergências o tempo todo, nós estamos discordando de alguém que fala na televisão, de alguém que. de alguma leitura que a gente faz, a gente também está discordando, a gente cai na questão da divergência o tempo todo. Então, que nós possamos não eliminar a divergência, porque da discussão nasce a luz, né? Ela é importante para que nós possamos refletir, mas que sim possamos enxergar a melhor forma de lidar com elas e tirar o melhor proveito disso, para que possamos continuar crescendo. Que assim seja, graças a Deus.